Amigos do Grupo Espírita Saint-Germain, nós estamos iniciando o nosso estudo, que nós demos o título de Do Amor Carnal ao Amor Espiritual. Estamos, pois, aqui para mais esse momento de reflexões junto à espiritualidade, porque somente com ela que nós podemos caminhar. No dia que o homem descobre a espiritualidade, que ela existe, ele começa a ter fundamentos melhores para a sua vida. Então, o importante é sabermos buscar essa espiritualidade, buscarmos estar juntos dos conteúdos que a espiritualidade nos oferece. Cada um na sua condição, cada um na sua proposta, mas é importante que busquemos a espiritualidade. Então, o nosso estudo de hoje, do amor carnal ao amor espiritual, está todo ele baseado naquilo que a espiritualidade nos informa. Porque nós temos aqui as nossas vivências, nos outros dois estudos que nós fizemos sobre sexualidade, nós colocamos a questão técnica, a questão de reações, e hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamentos, porque isso é para todos nós. Em algum momento do passado ou desse presente, nós erramos, isso é natural. E por que erramos? Porque a sexualidade, ela é um poder extraordinário que temos. Não só no tocante à procriação de filhos, aquela coisa da reprodução. Não. A sexualidade, ela é uma troca de energias que nos sustenta na vida. Todos nós precisamos dessa troca. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, né, que o homem deixaria a seu lar, seus pais, se uniria à sua esposa para com ela constituir um lar. Porque esse encontro dos casais é necessário, esse encontro dessa troca de energias. Bom, isso, minha gente, são para aquelas pessoas que já conseguiram entender assim, que conseguem realizar desta maneira. Mas acontece que o que nós vemos hoje no mundo são situações um pouco adversas de tudo isso. Ainda irmãos e irmãs que se deixam levar por uma questão de sensualidade ou uma questão de sobrevivência. Enfim, cada um tem a sua necessidade e acaba entrando neste clima, entrando nessa ambiência. Quando a pessoa participa desses ambientes, de uma boate ou de uma rua mesmo, pronta, que tem esse trabalho, nós vamos observar que o ambiente ele é muito sedutor e muito atrativo. Pessoas que estiveram ou que participam dessas casas, por exemplo, chamadas casas de tolerância, ele conta para a gente, nós fizemos algumas entrevistas, eles contam para a gente que eles chegam ali, às vezes, no objetivo apenas de observar, mas que vão sendo envolvidos por aquele ambiente que traz para eles assim como se fosse um encantamento, e eles ficam ali naquela observância toda daquilo que ocorre ali. Existem, cada casa, por exemplo, ela tem seus atrativos, e a pessoa, então, começa a se envolver com esses atrativos. Ou seja, há um encantamento. Entrando ali, tudo é possível. Mesmo os espíritos que já estão buscando uma estrutura um pouco melhor das suas vidas, mas ao chegar no ambiente daquele, ele pode ter esse apelo, né? Esse apelo da sensualidade. Bom, então vamos pensar um pouquinho por que tem essa questão de tanto buscar esse tipo de vida, esse tipo de realização. Nós vamos entender aqui que tem os profissionais, né, as pessoas que trabalham com sexo, e isso é, segundo consta, a profissão mais antiga do mundo, e nós vamos então fazer uma tentativa de entender de onde vem isso.
Então vamos pegar lá do princípio, né? Não deve ter sido fácil para todos nós, ao sairmos do mundo dos instintos para entrarmos no mundo da razão, começarmos a lidar bem com todos os estímulos que o mundo de fora nos dava. Então, provavelmente nos tornamos glutões ali, porque começamos a observar que a comida era uma coisa muito boa, agora já passando por um sentido diferente do que aquele antigo lá do instinto, que era só da sobrevivência, porque agora você já começa a elaborar os sabores, os odores, e começa a entrar muito profundamente nessas buscas que existem do lado de fora de cada ser. Então, por exemplo, comer muito, brincar muito, correr, foram experiências vividas com a possibilidade do pensamento contínuo. André Luiz fala muito sobre do pensamento contínuo e não contínuo. Então, quando a criatura estava lá no reino inferior, no reino da irracionalidade, o pensamento dele não era contínuo, era fragmentado. E agora ele tem um pensamento contínuo. Claro que, num princípio, depois vai aumentando o poder desse pensamento. Mas já existia o pensamento contínuo, então a gente já poderia começar a elaborar situações. Os antropólogos, alguns antropólogos chegam a dizer que a sede do sexo naquelas pessoas era muito forte, porque eles não conheciam o que era aquilo direito. Então eles queriam muito realizar os atos para que eles pudessem se apropriar daquele valor novo, se é que podemos dizer assim, porque eles não conheciam, não sabiam o que era aquilo. Na parte dos instintos, ele fazia aquilo para uma questão de sobrevivência da espécie, nada mais. Mas quando chega no pensamento contínuo, não. Ele já começa a fazer elaborações, a fazer criações mentais daquele prazer que ele sentia estando com o outro ou com a outra. Ora, isso começou então a criar um campo, né, no nosso inconsciente de que aquilo é muito bom, é muito prazeroso. Então, toda vez que eu fizer aquilo, eu vou sentir muito bem. E aí começou-se a pessoa a adentrar neste campo da sexualidade sem ter um conhecimento básico dela. Aí você pode dizer assim, mas como é que pode? Deus fez isso? Não. Ele colocou espíritos ali, juntos, espíritos superiores, para ir orientando as pessoas à perfeita prática do sexo. Nós conhecemos alguns ritos de aproximação, né, do jovem com a jovem para não vou dizer casamento, né, mas para essa união entre eles. Existiam verdadeiros ritos onde os jovens, né, tinham que chegar a eles muito respeitosos e muito respeitados pela tribo. Então existiam essas orientações dos espíritos que depois se tornaram os mitos para eles, né? O Deus tal falou assim, o Deus tal. Então, aqueles jovens, eles eram... Nós conhecemos um desses ritos, que era muito interessante, é que as moças, as jovens, né, elas ficavam dentro de uma casa, por exemplo, cada ano tinha uma leva de moças que já iam para esses encontros, né, na possibilidade de um futuro compromisso. Então elas ficavam guardadas numa casa, naquela tribo, e aí vinham chegando os jovens. Os jovens vinham, era da mesma tribo, mas às vezes estavam em outros lugares, então eles iam chegando. E havia a noite do encontro ali, as moças eram soltas, e os jovens então aproximavam delas, e havia as escolhas. E a gente observa que normalmente essas escolhas eram feitas pela alma, era aquela questão olhei para você e gostei de você. Não era coisa carnal, era uma coisa de alma para alma. Há, inclusive, um relato, né, de dois jovens, que é muito interessante, né, que a gente olhando para eles, a gente não acha eles bonitos, são pessoas bem assim, as nossas belezas de hoje ultrapassam muito, né? Mas assim, ela falando, eu sou a pessoa mais bonita da tribo, e ele dizendo, ela é a pessoa mais linda que eu conheci, sabe? Mais ou menos na língua deles dizendo isso. Então havia toda uma estrutura montada para que houvesse o respeito pelo sexo.
Então não houve aquela depravação tribal, como possa alguém pensar. Mais antigo do que isso, para vocês terem uma ideia, a espiritualidade não deixava que eles linkassem, né, a reprodução ao sexo. Era interessante. Por quê? Existia, por exemplo, cada tribo assim, tinha lá sua região sagrada. Isso sempre foi assim. E na Grécia nós temos o Monte Olimpo, né, que fica lá no norte da Grécia, na Tessalônica. E então você tinha sempre um monte sagrado, um local sagrado. Então tinha lá nas tribos um local sagrado onde ficavam os espíritos que queriam nascer. Então, se a moça quisesse ser mãe, ela tinha que passar perto dali para atrair um espírito que fosse nascer por ela. Ou seja, não havia aquela coisa de, ó, vai nascer porque você vai encontrar uma pessoa do sexo masculino e ele vai fecundar você. Não, não era assim. Ela atraía porque ela passou perto do campo onde estavam os espíritos querendo nascer. E a questão da sexualidade era tratada de uma maneira diferente, ela era tratada de uma maneira só mesmo de um entretenimento rápido entre eles e assim mesmo com pessoas que tivessem compromisso um com o outro. Isso que nós estudamos na antropologia. Isso é maravilhoso, né? Mas a partir de que a sociedade vai aumentando, a partir de que o homem vai dessacralizando, que ele vai saindo dessa questão da sacralidade própria, porque nós viemos da sacralidade, quando estudamos o nosso passado bem remoto, nós convivemos com a sacralidade. E nós éramos parte integrante do cosmos. Quando olhávamos para o céu estrelado, nós nos sentíamos nele. Nós éramos do grande Deus, do grande Criador, provedor, mantenedor de tudo. Mas à medida que nós fomos nos afastando dessa situação de sacralidade, fomos buscando outras coisas, né? Principalmente a guerra, essa guerra não santa, porque antigamente as guerras elas eram também programadas para avanços de territórios e avanços também de domínios, enfim. Então tem toda uma história em cima de guerras. Nós não vamos entrar nesse campo porque não é o nosso estudo. Mas à medida que nós fomos dessacralizando, essa coisa do sexo começou a ser muito de cada um. Então, antigamente, a questão que se estudava de sexo era uma questão de tribo. Então, tinha lá o pajé, tinha o xamã, ou alguém de direito lá que fosse superior, né? Então, essa pessoa, ela é que estruturava toda a identificação da tribo. Inclusive, esse pajé, esse cacique, esse comandante, ele tinha que ser alguém sagrado. A gente vai ver isso nos faraós egípcios, que eles eram considerados deuses. Então, esses antigos reis, esses antigos líderes de tribais, eles eram sacralizados, eles eram reis iniciados, vamos dizer assim. Inclusive tem a história do Saint-Germain, né? Que ele, quando ele desaparece de vez da terra, é porque ele estava procurando o último rei que fosse iniciado e não achou. Então, isso aí é uma história bem interessante do Saint-Germain. Então, vamos pensar assim. Quando a gente sai do sagrado, a gente entra no profano, não tem outro jeito. E quando a gente entra no profano, a gente perde a identificação espiritual. Porque o sagrado é que nos traz essa identificação espiritual de saber quem somos realmente, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa essência, de onde nós viemos do cosmos, viemos de Deus, viemos do sagrado. E agora a gente perde esse link com o sagrado. Então a gente agora não sabe mais quem é. Então eu vou olhar para a pessoa e vou ver se aquela pessoa me serve. Então vai usar muito aí a questão do corpo, do físico. Ou seja, a alma ficou bem guardadinha lá e agora quem vai dominar essa história é o físico. Tem um estudo da ciência, que são na revista Natura, que eles chegaram à conclusão de que o que faz os corpos se atraírem, sem ser alma, não estamos colocando alma, os corpos mesmo, a pessoa olha para o outro, acha muito bonito ou muito bonita, e aí tem aquele desejo de estar com aquela pessoa, né? Então existe um anticorpo, um ativador, né? Um incitador de anticorpos, chamado antígeno
leucoxitário, antígenos leucoxitário, que ele deflagra, né, os anticorpos e cria uma reação muito grande ali, segundo a ciência atual, pelo que eu pude perceber, né, isso é na revista Nature, o Nature, como queiram, eles estavam, isso produz uma certa excitação que um corpo atrai o outro corpo. O interessante é que o corpo que tiver mais esse antígeno vai atrair o que tiver menos, para que haja compensação, entendeu? Então, segundo esses estudiosos, é isso que faz um corpo atrair o outro corpo. Então, nós podemos ver, por exemplo, que raramente, né, um jovem busca atração com a pessoa mais velha, bem mais velha, assim, porque não tem essa correlação dentro do corpo. Por isso que sai essa informação bem interessante de que fala assim, a carne é fraca. Por quê? Porque ela é regida por essas reações fisicoquímicas. E aí, como a pessoa perdeu o sagrado dele, perdeu a sacralização dele, ele vai, então, utilizar o quê? A atração puramente física, a atração da sensualidade, que a gente já falou outro dia aqui, que é aquela atração do sensual, que vem só dos sentidos, não entra ali emoção, não entra nada disso, entra só sentidos. Então, eu sou atraído por aquele corpo que tenha menos o antígeno do leucoxitário, e aí eu vou me sentir bem. Daí que tem as relações casuais, os encontros casuais, porque não há a participação do espírito. E isso é muito difícil da gente analisar, né? Porque como é que eu vou me safar disso? Então, quando nós falamos aqui no início do nosso estudo de que é perigoso a gente ir nesses locais de boates, por exemplo, que tem essa probabilidade, né, do sexo lá, porque a gente vai entrar num campo morfológico que é todo ele feito, estruturado para a sensualidade. É como se eu chegasse ali naquele local, e pode ser na rua também, nas ruas de prostituição, naqueles locais que ficam já definidos, né, que seriam locais de prostituição, ali fica aquele campo. Aquele campo, ele é todo programado, ele é todo estruturado pela sensualidade. E esses campos morfológicos, eles nos atraem. Quando você entra num deles, você é atraído muito, muito forte, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o certo quanto para o errado, tanto para o conveniente quanto para o inconveniente. Daí que está a perspicácia do espírito, dele saber o que vale. Então, se ele vai só pelo corpo, eu vou para uma noitada. Hoje é sábado, eu vou para uma noitada e aí eu vou pelo corpo. Então, o que vai acontecer? Lá eu vou encontrar pessoas que não tenha tanto esse antígeno e eu vou então ser buscado, procurado e atraído por essas pessoas. Fez a atração, participou do ato, acaba, né, cada um para o seu lado, não tem mais essa condição, porque o corpo se resolve ali. Mas tem a alma, e a alma como é que fica? A alma é que é o problema, por quê? Porque ela normalmente vai sofrer dificuldades. Nós vamos ler aqui o que o André Luiz fala, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai estudar isso mais na frente, e vai dizer o seguinte, ó, a criatura lesada no seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. Então, ele começa a complicar a alma. Porque se o corpo está se a carne está buscando a carne, a alma não está buscando a alma. Né? Então aquela pessoa que me atraiu, ela não vai completar minha alma, nem eu quero que ela complete minha alma, porque é um encontro fortuito, eu jamais me casaria com aquela pessoa, porque essa pessoa não é de confiança, né? Que essa pessoa pode me trair lá na frente, então fica uma situação muito difícil, e eu faço um conflito entre corpo e alma. E aí o corpo começa nas suas reações a ter um certo domínio do espírito, que é o contrário, o espírito que tem que dominar o corpo. Então, se você tem na sua casa uma certa liderança
e você perde essa liderança por uma atitude infeliz, então agora você tem que aguentar as consequências da sua perda de liderança. E assim o corpo vai jungindo. O próprio Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele explica isso, como que acontece. Você já ouviu falar em efígie? Efígie é uma criação essa, mental, e que ela domina o espírito. Então esse é o perigo desses encontros de relação carnal apenas, sabe? De relação em que nós não temos um construto espiritual no meio, sabe? Então, André Luiz continua, olha, a face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas a lhe vergastarem a alma no espaço, a lhe retardar o progresso no tempo. Olha, por quê? Porque você vai criando frequências lá no inconsciente que são frequências desorientadas, fora do contexto espiritual, ou seja, a alma não está ali recebendo nenhum favor, favorecimento com aquele tipo de relação. E isso é que é o grande problema. André continua, né? Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma das sinergias do corpo espiritual. Por quê? Porque não tem essa sinergia, não existe, né, nessa relação, né? As fobias numerosas, as histerias de conversão, olha, a histeria da angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas. Bom, para se chegar nesse nível que o André está colocando aqui, é evidente que nós temos que estar praticando muito isso, muito. Ter isso como uma coisa normal, como uma situação normal. Tudo, gente, passa a ser normal para nós, por mais estranho que seja, no momento em que eu me entrego àquilo de corpo e alma. Então, a alma eu me entrego porque ela já está entregue. Então, eu entrego o corpo e deixa ver o que vai dar. Sabe, esse é o grande risco que a humanidade correu ao longo dos séculos. A humanidade correu. Quando nós estudamos essa história, né, da prostituição, por exemplo, ao longo da história, você vai ver, assim, interessante como é que ela foi evoluindo. Ela começa, essa prostituição mais formal mesmo, né, que a gente tem notícias, ela começa lá na Mesopotâmia, quando as moças, né, tinham que ter um relacionamento lá com os homens, lá no templo da deusa Isha, para que elas pudessem adentrar, né, na vida. Enfim, tinha toda uma coisa ligada aos deuses. Depois foi para a Grécia, aí já foi já foi mais para prostituição, depois Roma. Roma também não aceitava muito isso não, viu? No princípio não, na República eles não aceitavam não. Isso começou a acontecer lá já na época do Grande Império mesmo. Aí as prostituições começaram a acontecer e elas foram ao longo do tempo. Então nós chegamos no tempo atual, né? Então chegamos hoje, digamos, né, que nós chegamos aqui com esse grande problema, né, relacionado a sexo, onde todos nós estamos ligados a esse problema. Não tem uma pessoa que não esteja, não sinta uma ligação destruidora ou pró-destruidora a partir das frequências do sexo. Por quê? Porque nós nos dessacralizamos, nós deixamos de sentirmos filhos de Deus para sermos agentes no mundo. E o mundo não é sagrado, o mundo é sagrado, o mundo não é reconhecido sagrado pelas pessoas da atualidade. Então hoje as pessoas sofrem essas situações. Alguns ainda permanecem na prostituição, outros querem sair, né? Outros já não querem mais. Então cada um tem a sua necessidade. Outros já lidam com o sexo de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa, sabe? É bom, é legal, mas olha, vamos com cuidado, porque isso aí é perigoso, né? Isso aí tem toda uma chama por trás disso, né? E a gente agora vai trazer o seguinte, essa foi uma explanação rápida de como essa coisa surgiu, essa coisa do amor carnal, né? Como é que surgiu? Surgiu exatamente quando nós nos dessacralizamos, quando nós deixamos de observar o cosmos e sermos filhos do cosmos. Hoje nós somos completamente alienados do cosmos. Pouca gente aí
tem essa estrutura de pensar no cosmos. Hoje tem a astronomia, que ela pensa mais em se tem vida no outro planeta, se a gente pode guerrear com eles, sabe? Essas coisas que não funcionam muito assim dentro de um equilíbrio ético, moral e espiritual. E agora o que tem que acontecer? Nós temos que voltar. Nós estamos vivendo a fase do retorno, ou seja, nós já fizemos isso, já participamos muito disso, todos nós, que não tem ninguém santo, né? Todos nós já realizamos situações muito complicadas nesse campo, já erramos muito, mas agora nós estamos querendo mudar, né? E aí como é que a gente busca essa mudança? Essa que é o fator mais importante. Porque o que passou, já passou mesmo, e a gente perdeu um pouco esse eixo, né? Da dignidade, não sabe? Da própria honra, a gente perdeu isso. Inclusive, eu estava assistindo hoje uma entrevista de uma senhora que ela se prostitui, ela é casada e tem filhos, né? Se prostitui para ajudá-lo nas despesas do lar, sabe? Ela fala que é muito difícil e tal. Assim, a gente não vai aqui questionar se ela está certa ou está errada, isso não nos compete, isso é do juízo dela. Mas eu vou colocar o que ela disse, né? Então, quando o repórter perguntou para ela assim, mas você se sente feliz? Ela falou assim, olha, eu me sinto humilhada, eu me sinto desguarnecida, eu me sinto maltratada, eu me sinto horrível. Aí você pergunta, e por que ainda permanece, né? Pode ser que seja esse campo morfológico que atrai para ele, né? Porque ela podia fazer um outro trabalho, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas ela prefere essa atividade. Então, você vê como é que é difícil a gente sair de lá. É muito difícil. Quem entrou, né? Tem que ter uma perseverança muito grande, uma confiança em si, uma confiança em Deus. Tem que entender que os mentores amigos estão nos ajudando, que quando a gente quer participar de uma atitude positiva, que o positivo também nos envolve e vai nos tirando daquele campo, né, e vai colocando no outro campo. Isso tudo é da vida, isso é da manutenção da vida, onde que nós somos abraçados pelo bem. Então, vamos ver aqui na Bíblia, né? Existem 3 histórias de pessoas que ficou mais relatado, né? Porque tiveram muitas mulheres que procuraram Jesus, eram mulheres que se consideravam de pecadoras, né? Lá na Palestina chamavam de mulheres pecadoras. Então muitas delas procuraram Jesus, mas muitas mesmo, chega ao ponto de Pedro ficar preocupado, Senhor, o Senhor está andando com muita meretriz, isso não é perigoso, não? Aí Jesus falou assim, pois é, Pedro, mas o que o Pai nos informa? Que nós nos temos que amar a todos? Então temos que amar. Né? Se essas pessoas, se essas irmãs estão nos procurando, é porque elas estão carentes do amor do coração, da alma, e nós temos que amar, porque a ordem da lei é essa, amar. Amar o seu semelhante, respeitar o seu semelhante. Então nós temos que fazer isso, Pedro, independente, né? Se alguém vai dizer ou vai deixar de dizer, mas nós vamos fazer a nossa parte e nós temos que deixar isso aí como um legado, né, para a história. E aí tiveram 3 mulheres que foram mais assim, que estão mais destacadas, né, na Bíblia. Eu vou colocar, em primeiro lugar, eu vou colocar a mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ali você já começa a ter uma leitura de que elas não eram assim muito bem aceitas na civilização judaica e também em outras civilizações. Por quê? Porque o povo judeu ele foi egresso dos amoreus. Os amoreus ficavam lá no norte da Palestina, ali Síria, Líbano, aquela região fenícia, na época era Fenícia, Síria, aí vem descendo, né, assim, na Galiléia e tal. Então o povo judeu, o povo que constituiu o povo judeu, segundo os historiadores, vieram de lá, dos amoreus, né, que eram um povo muito forte, muito firme. Bom, então você observa que esse povo já não aceitava muito, eles não tinham muita ligação com isso não. Tanto é que eles mandavam apedrejar, era a lei. E aí chegou essa mulher lá, que ela realmente... Existe um texto da Amélia Rodrigues, né,
que mostra, que fala que realmente ela tinha traído o marido dela, aquela coisa toda, e foi pega, né? E aí não teve jeito, apedrejamento. E levaram, então, aproveitaram que ia apedrejar a mulher, então vamos fazer que Jesus caia aqui. Porque se falar que não pode, ele está contra a lei. Se falar que pode, cadê o amor que ele prega pelas pessoas? Então eles fizeram ali uma jogada terrível, né, para tentar pegar Jesus. E aí foi quando Jesus falou, né, olha, atira a primeira pedra quem tiver sem pecado, e ninguém atirou a pedra. Aí quando tem, eu tô adiantando na história, porque vocês já conhecem a história. E aí quando Jesus fica sozinho com a mulher, ele pergunta para ela, mulher, cadê aqueles que estavam te acusando? Ela falou, não sei, Senhor, foram embora, todo mundo foi embora. Ele falou assim, eu também não te acuso. Olha, isso é importante. Guardem isso aí, daqui a pouco nós vamos pegar esse gancho de novo. Ele falou, eu também não te acuso. E aí ele fala assim, vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça o pior. Segundo Amélia Rodrigues, à noite aquela mulher procurou Jesus, né? E conversando com ele, Jesus então disse para ela, assim, olha, a melhor escola é o mundo, você vai ter que fazer a sua escola do mundo. Confie em você, confie em Deus e vá em frente. Não faça mais esse tipo de erro, porque senão você não vai sair dele. Não é aquele campo que a gente falou? E aí a mulher foi embora, né? Lá na frente, tempos depois, né? Conta a Amélia Rodrigues que ela criou uma casa de ajuda, né? As pessoas necessitadas. Ela foi uma grande auxiliar, né, do bem. Aí chega lá um homem muito velho, muito cansado, todo estourado, né? E aí ela reconhece que é o marido dela, né? E aí sabe que o marido dela não a reconheceu, porque ela estava totalmente mudada, era uma outra pessoa, uma feições mais suaves, mais finas. E aí ela então, ela fala para ele de Jesus. Aí ele fala assim, Jesus, você conhece ele também? Sim, Jesus já tinha sido crucificado. Sim, eu conheci Jesus, sim, tal. Pois é, esse homem salvou minha mulher uma vez, que ela ia ser apedrejada e tal, né? Aí ela não conta para ele quem era, só aproveita o gancho, assim, nós temos que perdoar mesmo e tal. Enfim, essa história termina beleza. Ou seja, aquela mulher que busca, que é salva por Jesus, ela se transforma completamente e se torna uma trabalhadora do bem. Isso é maravilhoso, né? Porque buscou Jesus. Tem um outro caso que Lucas narra de uma outra mulher também, que era pecadora, e Jesus estava lá, parece que em Naim, que era uma vila lá da Galileia, estava lá em Naim quando um fariseu de nome Simeão, convida Jesus para banquetear na casa dele, mas buscou isso para querer conhecer Jesus. Será que isso é um impostor e tal? E aí Jesus vai, né? Claro, ele banqueteava com quem chamava, né? Isso aí é uma propriedade do Cristo, né? Ele vai onde quer chamado. E aí ele foi, chegando lá apareceu uma mulher que era pecadora. Há relatos que dizem que ela já não era mais, que ela já tinha transformado. Mas ela chega lá, entra no banquete, porque o banquete era público às vezes, né? Ela entra, chega nos pés de Jesus, abraça, né? Beija os pés de Jesus e chora muito. E molha os pés de Jesus com a sua lágrima. Aí ela seca com os cabelos dela as lágrimas que ela molhou os pés de Jesus. E toda mulher daquela época, ela andava com um colar, e nesse colar tinha um alabastro, tinha um perfume muito grande, que era para atrair os homens. Aí ela pega aquele alabastro, abre e lava os pés de Jesus com aquele perfume, que antes ela usava para atrair os homens. Agora ela tira, né, para lavar os pés do Cristo. E novamente ela enxuga com seus cabelos. Aí o Judas quis falar, nossa, gastou um perfume caro desse, por que não dá para a gente fazer o nosso caixa? Tem até isso lá na história. Muito bem. Então essa mulher se transforma completamente. E nós vamos ver uma que é a mais comentada, que é a Madalena, né? Que a Madalena, segundo consta, ela tinha uma casa, era cortesã, a casa em Magdala. Magdala ficava abaixo de Cafarnaum, era uma cidade muito próspera. E Madalena, segundo consta, era obsidiada, tinha muitos espíritos obsessores que a mantinham
naquele cativeiro, né, do erro, né, da prostituição. É engraçado que os apóstolos não falam, os evangelistas não falam que ela era prostituta, né? Só fala que ela era uma mulher pecadora, mulher do erro, mas o Humberto Campos fala no livro Boa Nova. Então ela busca Jesus, né? E aí ela chega lá chorando para Jesus. Jesus, será que eu posso conversar com o Senhor? Eu sou uma mulher que estou em erro, né? Cometi erros e tudo, né? Uma pessoa que... Aí vejam vocês que interessante, que ela buscou isso pelo carnal, né? Porque ela queria ganhar dinheiro dos romanos, que na época tinham se estabelecido lá na Palestina também. Mas aí ela começa a sentir a necessidade da alma. Olha que bonito. Ela começa, não chegou uma hora que ela tem... Que tem esse momento que a gente tem que mudar. A gente vai muito bem no erro, vai, mas tem uma hora que o Deus interno fala assim, chega, acabou. Agora você tem que vir para mim. Agora acabou, vamos resolver isso aí. E aí foi o que aconteceu com Madalena. Sabe? Aí Madalena, muito chorosa, né? Perguntou assim, ela falou assim, eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha que pergunta, né? Bem emocionante para a gente. Poxa, eu queria estar com o Senhor, mas será que Deus vai me aceitar? Aí Jesus fala com ela assim, Maria, levanta teus olhos, olha para o céu e regozija-te no caminho. Por que ele falou para ela olhar para o céu? Para olhar para o cosmos, minha gente, para olhar para a cosmicidade, para olhar para o sagrado. Jesus convida, olha para o céu, olha para o sagrado. Esse sagrado está dentro dela, está dentro de você, né? E agradeça porque você está ouvindo a boa nova, você está buscando o Evangelho, né? E Deus está te abençoando as suas alegrias. Veja bem, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Olha que interessante, né? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Nossa, que lindo isso, minha gente. Primavera dar flores, né, sobre uma casa em ruínas. Ou seja, a ruína acabou. A ruína significa o despojo de alguma coisa que existiu. Agora não existe mais, agora é passado, é ruína. E ali vem as flores da primavera, né? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Nossa, que texto lindo. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Ou seja, na hora que ela busca, né, Jesus, ele fala assim, agora o novo sol começa a iluminar a tua vida. Diferente, porque você é filho de Deus, né? Então vai ser diferente. Caminha agora, né, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha, depois dessa fala de Jesus para Madalena, o mundo começa a perceber a regeneração, né, através da busca de Jesus. Nós vamos pegar também uma outra informação, que é do Padiola, José Antônio Padiola, que foi um padre, né, espanhol, foi excomungado pela Igreja Católica porque ele falou coisas muito, muito fortes, né, muito boas até. Então ele falou assim, que as mulheres se aproximavam de Jesus, as mulheres que aproximavam de Jesus pertenciam, de modo geral, ao extrato mais baixo da sociedade. Isso é importante. Muitas eram enfermas, curadas por Jesus, como Madalena, né? Provavelmente moviam-se ao seu redor mulheres não vinculadas a nenhum varão, viúvas indefesas, esposas repudiadas, mulheres sozinhas, sem recurso, pouco respeitadas e de fama não muito boa, pecadora, né? Havia também algumas prostitutas, consideradas por todos como a pior fonte de impureza e contaminação. Olha como é que a prostituta era vista na época de Jesus, né? Ali naquele meio, né? Essas mulheres estão entre as pecadoras indesejáveis que se sentam e comem com Jesus.
Aquela mesa não é a mesa santa, na qual comem os varões da santidade, da comunidade, mas é a mesa da purificação por Jesus. Agora podemos pensar o seguinte: como é que o Cristo funciona aí? Então veja bem, uma das leituras que temos sobre Jesus é do Cristo, certo? Então, Jesus, Jesus é o nome dele, né? Jesus Ben Yosef, Jesus filho de José. Esse era o nome, digamos, dele mesmo, o nome civil dele. Jesus filho de José, que era assim que se falava, mas hoje também é, né? Eu sou Guaraci, filho de Hilda e filho de Emídio, Lima da minha mãe, Silveira do meu pai. Então, ainda hoje é assim. Mas naquela época a mãe não entrava no meio, ficava só o pai mesmo. Então é Jesus, filho de José. Ok? Muito bem. Então, por que a gente chama ele de Cristo? Porque a palavra Cristo é uma de origem grega, significa iluminado. E aliás, esse iluminado também é dado a Buda e outros grandes iniciados que tivemos por aqui. Mas Jesus é o Cristo, né? Então, olha só. Nós todos temos esse mesmo Cristo aqui no nosso peito, dentro do coração. Todos nós temos um Cristo interno. Então veja bem, olha que interessante. Quando aquela mulher que ia ser apedrejada não foi mais apedrejada, ela estava na frente do Cristo, não estava? Estava ela e Jesus só. Então era o Cristo menor e o Cristo maior. Então o Cristo maior diz assim para ela: vá, não voltes a pecar, para que não te aconteça o mal. Para quem que Jesus falou? Falou para a mulher ou falou para o Cristo interno, que é ela? Ele falou para o ego, aquele ego infeliz, pecador, né, que traiu o marido, ou, inclusive, ela traiu o marido por uma série de problemas aí, que o marido também não dava mais atenção para ela, muitas coisas assim. E aí, o que acontece? Jesus, então, o Cristo fala para o Cristo. Ele não fala para a mulher, ele fala para o Cristo, que é ela. Certo? Então, naquele momento, Jesus, o Cristo Senhor, né, o Cristo maior, fala para o Cristo menor: não erra mais não, sabe por quê? Porque você precisa crescer, você precisa expandir. Não dê força para que o ego inferior, tome teu lugar aí dentro. O lugar é seu, o lugar é você, centelha, é você, Cristo, é você iluminado que está em expansão. Então não faça mais isso. Para a mulher lá que lavou os pés dele, né, ela fez na época tinha uma tradição lá, que inclusive isso foi para o lava-pés também, lá na época lá da Páscoa, né? Então era muito comum quando chegava uma grande visita, né? Alguém lá, um servo do dono da casa lá, lavava os pés dele. Por quê? Ele vinha de distâncias, às vezes, tudo lá era muito poeirado, não lavava os pés dele. Mas o Simeão não mandou fazer isso. Não mandou nenhum servo lavar os pés de Jesus. Aquela mulher, né? Aquele Cristo, reconhecendo a grandeza do Mestre, do Cristo superior, curva-se na frente dele e fala: eu lavo os vossos pés como se eu lavasse as minhas impurezas. Estou lavando os vossos pés. E nessa lavagem dos vossos pés, eu estou lavando a minha própria impureza, porque eu agora encontrei o caminho. E ela tira aquele material de uso da profissão dela, antiga, né? Que era o perfume para atrair o homem. Ela pega aquele perfume e lava, enxágua os pés de Jesus. Ou seja, então o que eu tenho de melhor, que eu tenho agora de mais valioso para oferecer ao Senhor, não sou eu, Cristo, que estou em processo de recuperação, mas o que eu tenho de mais caro é esse perfume, que agora transforma esse perfume numa dádiva de bênçãos para que eu me purifique perante o Senhor. E ela foi exatamente nos pés de Jesus, ou seja, no início do Cristo, né? Se você pensar bem, onde que começa o homem, você vai ver que é pelos pés, né? Inclusive a planta dos pés é fantástica, né? Ela começa, então ela vai no início do Cristo, ou seja, eu estou começando a minha expansão a partir do início do Cristo. Eu vou chegar lá.
Madalena, ela chega para Jesus completamente desarvorada. Ela não sabe mais o que fazer, totalmente obsidiada, né, sem maiores recursos para a sua colocação melhor, né, enquanto ser humano. Então ela chega para Jesus, abaixa-se para Jesus e conversa com ele de cabeça baixa: Senhor, o que eu faço? Eu não aguento mais, né? Então Jesus fala assim: levanta a tua cabeça, olha para cima, olha para o céu, olha para onde você veio, olha para o cosmos, olha para o seu Pai. Então o Cristo nos chamando, né? Olhe para cima, por favor, esqueça esse mundo de inseguranças, de incertezas. Olhe para cima, busque a tua essência que é divina, busque isso, né? Então, para a primeira mulher, a mulher da pedra, né? Ele fala: olha, não deixe que essa coisa volte a tomar conta de você. Não peques mais, não faça mais isso, porque senão isso não vai te deixar. Para a mulher lá, a outra que lavou os pés dele, ele permitiu que ela se purificasse através dele, Cristo. Porque é pelo Cristo que nós nos purificamos. E para Madalena, ele fala assim: levanta a tua cabeça, minha irmã, levanta, olha para cima, né? Olha que interessante que nos aguarda, que te aguarda. Então, minha gente, essas pessoas, essas 3 mulheres que a Bíblia conta, né, que chegaram para Jesus, é muito importante. E todas as outras que a Bíblia não relata, que o Novo Testamento não fala, mas que ali cearam com Jesus, ficaram ao lado dele. Então, se a pessoa está, se a pessoa está num processo, né, de transmutação da água para o vinho, né? Não é assim que a gente está falando. Eu estou mudando de uma coisa muito simples para uma coisa complexa e boa, perfeita. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a assistência do Cristo. Porque até aí a gente encontra Jesus. Eu quero me transmutar. Eu quero sair daquela impureza para a pureza. Eu quero sair do amor carnal, aquela atração pura e simples do corpo, sem nenhuma consequência, né? Positiva espiritualmente, para o amor espiritual. Então agora eu tenho essa presença de Jesus. Aqui nas orientações, né, nós vamos encontrar, né, do André Luiz, vai dizer o seguinte: olha, somente nos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, quando buscado com sinceridade, vamos encontrar os remédios, luzes para a reeducação das energias criadoras. Lembra que nós colocamos isso nos nossos 2 primeiros estudos, que o sexo, a sexualidade é uma energia criadora? Então ele fala somente nos esclarecimentos do Evangelho, porque é mais ou menos o que a gente tentou dizer aqui agora. Por que as mulheres buscavam o Cristo, as que buscaram Jesus, né? Conseguiram, porque era uma questão de Cristo para Cristo. É o meu Cristo interior. Então, toda prostituta, todo prostituto, porque tem homens também prostitutos, né? Então, toda prostituta, toda garota, todo garoto de programa, ou toda mulher, ou todo homem de programa, o que acontece com eles? Se eles desejarem, eles podem sair, porque vão ter que sair um dia. Isso não é a vida normal. Isso aí é um apêndice, não é a vida. Certo? E aí eles vão ter que sair. Então, para sair, há que se buscar realmente o Cristo. O André Luiz vai dizer: olha, somente nos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, quando buscado com sinceridade, encontraremos os remédios, luzes para a reeducação das energias criadoras do sexo em todos nós, através da disciplina dos nossos sentimentos, do aperfeiçoamento de nossas afeições, do enriquecimento de valores nobres no coração, resolvendo, em definitivo, o vai e vem dos sofrimentos expiatórios. Olha, você imagina o que é a sexualidade de um espírito mais evoluído? Não vou nem dizer Jesus, porque a gente nem sabe falar isso, mas um espírito mais evoluído. Por exemplo, um espírito desse aí que já abandonou essa questão de ficar reencarnando, desencarnando. O que seria essa sexualidade nele, né? É o poder criador em plena atividade.
E o prazer que nós sentimos, os humanos sentem aqui, numa relação sexual, é aquele negócio assim, mordida de formiga, perante o prazer que esses espíritos sentem em criar. No Evolução em Dois Mundos, quando a gente estuda, né, criadores, né, co-criadores em grau menor, porque os maiores a gente nem pode chegar lá. Os menores, os que trabalham aqui nos mundos, ajudando a sociedade, vivendo, instruindo, isso dá um prazer, que é uma coisa absurda, fantástica. Quando nós estudamos o centro coronário, que é o centro que fica aqui no topo da cabeça, esse centro tem 964 pétalas, né, ou cones, de receptores de energias. E todos esses, no centro coronário, tem correspondente de todos os outros chakras, todos os outros centros. Do laríngeo, frontal, cardíaco, esplênico, gástrico e o genésico. Ele tem correspondentes no coronário. Então, quando eu quero purificar pela energia alguma região do corpo, porque cada chakra ele vai energizar uma região do corpo. Então, quando eu quero purificar uma determinada região, eu posso usar pelo próprio chakra que entra, mas também vindo a sublimação pelo chakra coronário. Por que sublimação por lá? Por causa das energias cósmicas, a energia do sagrado. Então, eu quero sublimar, por exemplo, a minha alimentação. Eu quero tomar cuidado com ela, não vou mais ficar engajado aí nessas comerias, né? E o que eu faço? Eu posso ajudar, fazer com que a minha mente se volte para melhor aproveitar as energias que entram pelo centro gástrico, certo? E a sublimação daquilo vem pelo coronário. Olha, isso é maravilhoso, minha gente. Por que Jesus mandou Madalena olhar para o céu? Por quê? Para ela pegar essas energias cósmicas com mais profundidade, para poder sublimar, né? E quando chega no centro genésico, olha, se eu quero sublimar a sexualidade, se eu quero fazer minha sexualidade ser do espírito mesmo, de alma profunda, então eu sublimo a sexualidade captando essas energias cósmicas que vão juntar com as energias que vêm pelo centro gástrico, pelo centro genésico, e aí eu vou juntar essas energias, né? A da sublimação e a da orientação, ou da orientação e da sublimação, estou eu me sublimando dentro do sexo. Aí para essa coisa toda desse sexo absurdo que as pessoas buscam avidamente, achando que isso está certo, achando que é isso que deve fazer. Pessoas achando, o próprio estudo aqui vai dizer desse amor livre, né? Que os parceiros da união sexual têm ligações extralegais, né? E acham que está tudo bem, que pode ser assim. Não é assim, porque aí não vai entrar essa energia pelo coronário, ele vai só praticar a parte das energias do centro genésico. E mesmo assim, o centro genésico tem 4 pétalas, certo? Primeira, ela vai cuidar da honra. Segundo, da dignidade. Terceiro, da reprodução. E quarto, do prazer. Então, as 4 pétalas do centro genésico têm essas atividades. Ora, se eu perco a honra, automaticamente eu perco a dignidade, porque a dignidade é o corolário da honra, né? Depois eu vou perder a vontade da reprodução, que esses encontros casuais aí, né, de amor livre, como falam, isso aí não tem reprodução no meio, então você perde também, então fica só do prazer. E esse prazer sobrecarrega, então, o cone do prazer, que distorce o cone do prazer. Lembra que a gente estudou isso lá no curso dos chakras? Distorce o cone do prazer. Quando o cone do prazer distorce, gera o quê? Loucura. É o que a gente vê muitas pessoas loucas pelo sexo. As pessoas ficam enlouquecidas. Depois elas perdem completamente o domínio de si mesmas, como a gente vê nos relatos da Andréa Luiz do mundo espiritual. Mas aqui mesmo, no plano físico, tem pessoas assim. Então, ou seja, nós temos todo o conhecimento, nós temos toda a fonte de pesquisa, nós temos tudo isso nas nossas mãos. Se eu continuo praticando esse tipo de entendimento sobre sexo, provavelmente eu vou ter muitos problemas, que podem começar agora, amanhã ou depois, mas eu os terei, não tenha dúvida. Por isso que Jesus chamou, né,
as mulheres, né, que eram ditas, né, pecadoras, e ali conversou com elas, explicava para elas das coisas de Deus, e ali muitas se recuperaram, muitas, talvez, né, você nem imagina a quantidade, mas ficou mais assim, muito claro para nós essas 3 mulheres pecadoras que buscaram Jesus. A primeira nem buscou, né? A primeira foi uma contingência, mas é porque ela mereceu, que ela aproveitou o que aconteceu. Então vamos ver o que aconteceu com essas mulheres. A primeira mulher pecadora, ela se transforma numa auxiliar do bem. Ela cria, como nós falamos, uma casa de proteção para viajantes, para pessoas desprotegidas. Ela faz um trabalho fabuloso na frente. Segundo a Amélia Rodrigues fala, né? A segunda mulher, ela consta também de que ela se transforma completamente, né? E vai trabalhar na divulgação do Evangelho de Jesus. Ela vai, futuramente, né, ela se torna uma pregadora do Evangelho de Jesus. Ela muda de lugar, porque ela era conhecida, então ela muda para um outro lugar, e lá não era conhecida, então ela vai trabalhar na pregação do Evangelho. A terceira, Madalena, todo mundo conhece, né? Madalena, ela termina os dias dela como leprosa, porque ninguém aceitou a Madalena no apostolado de Jesus, né? Nem depois que ele desencarnou, ninguém quis, os apóstolos não quiseram por causa disso. Porque as pessoas têm esse receio de abraçar aquele que está querendo se corrigir, o pecador querendo se corrigir. Então eles não quiseram, acharam que ia ser problema para o movimento, porque ela era conhecida e tal. E aí o que ela faz? Ela vai para o leproso, ela vai para o Vale dos Leprosos ali e ela prega o evangelho ali dentro. Dizem que nossa, que era uma alegria a Madalena naquele estatuto ali, né? Do Vale dos Leprosos, tudo, crianças leprosas, todo mundo abraçando, todo mundo querendo a conversa dela, a fala dela, né? E ela desencarna indo para Éfeso para encontrar com Maria Santíssima. Ela desencarna já na cidade de Éfeso, mas não consegue ver Maria Santíssima, pelo menos no corpo físico. Então, minha gente, olha o que aconteceu com essas 3. Todas as 3 modificaram completamente as suas vidas. Completamente. Já não eram mais, e tudo numa encarnação só, não precisou de outra encarnação, não, tudo numa mesma encarnação. Então modificaram. Ora, isso para nós é um alento, porque pode ser assim que hoje o meu problema não seja a prostituição formal, essa que a gente comenta, né? Mas pode ser a minha prostituição de outro nível. Porque eu posso estar não estou lidando certo com as leis de Deus, então eu posso modificar. Basta que eu queira. Basta que o Cristo pequenininho que está aqui, que sou eu, basta que ele queira encontrar o Cristo. E quando André Luiz fala que somente com estudo do Evangelho. Certo? Então, minha gente, do amor carnal ao amor espiritual, há um caminho. Ele terá que ser feito. Não tem jeito. Quando a pessoa se liga muito só a amor carnal, né, ele sente essa necessidade absurda de sexo, né? Precisa saber, isso é da alma ou é do corpo? Será que não é uma atração física só? É preciso que a pessoa se analise, né? Porque se é da alma, a alma não tem loucura pelo sexo. Vamos colocar isso na nossa cabeça. A alma não tem loucura. Porque a alma, ela quer só compensação vibratória de qualidade. Então, ela pode ter essa compensação vibratória de qualidade no trabalho, num passeio, num momento de lazer, no momento de estar assistindo uma qualquer coisa relacionada à arte, né? Ela pode sentir esse prazer ali. Ela pode sentir esse prazer. Então, a alma não sente loucura pelo sexo. O que sente loucura pelo sexo é a atração corporal e quando o espírito não domina isso. Por esse motivo que nós devemos buscar o Evangelho. Já chegamos aqui às 4 horas. Deixa eu ver que tem alguém que disse alguma coisa aqui. Se a gente pode falar, a Bruna, é muito lindo quando o Cristo de cada um de nós se expressa e floresce. É muito libertador sentir a essência de Deus, o amor mais puro. Isso mesmo, Bruna. Olha, que Deus te abençoe, minha querida amiga. A Marileia, lindo gesto dessa mulher, que ela deu o que tinha de melhor naquele momento, o seu perfume, e seca os pés de Jesus com seus cabelos num gesto de humildade.
Aquilo ali era a prova, né, Marileia, para ela, de que ela estava querendo mudar o caminho. Então, a gente tem que dar uma prova para nós, não é para Jesus, não é para nós. Qual a prova que eu dou que eu estou buscando outro caminho, né? A Carla, boa tarde, Carla. Estou aqui desde 16h09, esqueci, desculpe a mensagem da boa tarde, não foi. Tudo bem, Carla? Vamos lá. A Gilza, quanto aprendizado. Gilza, é muito bom a gente estudar, minha querida. Eu vou dizer para você uma coisa, tá? Vamos estudar, né? Vamos buscar apropriar desses conhecimentos para que a gente possa crescer cada vez mais. A Gabriela também disse, olha, atualmente, infelizmente, está muito comum as relações apenas carnais, principalmente entre os jovens. Como fica o espírito mais tarde, quando a pessoa cai em si, com relação ao descuido do seu corpo? Então, Gabriela, é o que a gente estava comentando, né? A alma ela vai precisar, né, dessa compensação, e ela vai pedir essa compensação. Então, se o espírito, se a pessoa não tiver um cuidado, né, muito grande, ela vai sacrificar o centro genésico dela, não vai entrar energias, e as energias que entrarem vão acabar distorcendo tudo isso, porque é energias distorcidas. Para a gente terminar, é preciso saber o seguinte: se eu busco o amor carnal apenas, eu vou encontrar o quê? Frequências relacionadas. Por isso que dá problema para mim. Por isso que dá problema para qualquer pessoa. Então vamos fazer igual André Luiz. Busca o Evangelho de Jesus com toda a sinceridade que você tiver, com toda a sua possibilidade de aprendizado, né? Porque ele vai dizer também que apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quanto em perigoso desequilíbrio. Fica aí a mensagem do André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Nós vamos estudar isso mais para frente, lá no nosso estudo, né, dos domingos. E a gente vai, então, terminando aqui a nossa participação. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Meu muito obrigado ao Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain pela oportunidade que nos dá sempre de conversarmos a respeito desses temas, né? E outros mais, e que a gente possa estar juntos, sempre juntos. Quem quiser participar da nossa maratona, hoje nós estaremos às 18h30, como todos os dias desse isolamento pela pandemia, e a gente vamos conversar hoje também um assunto muito interessante, e estamos todos convidados. Muito obrigado, fiquem com Jesus, que Ele possa orientar você, te dar muita paz, te dar muita harmonia, saber que você é capaz. Isso é que é importante. Fique com Jesus. Boa tarde.